A graça e a paz. Vamos lá, pessoal. Mês de maio. Chegamos no mês de maio. Quase metade do caminho. Para o mês de maio, para essa aula, eu dei o nome de pais e filhos, porque aqui é uma relação, vários tipos de relação entre os pais, no caso, e seus descendentes. Então, nós terminamos o mês de abril ali com Davi, infelizmente caindo em pecado com Batseba, e ele comete aquele adultério e posteriormente um homicídio, provavelmente por conta de medo e vergonha ali do que aconteceria caso aquele pecado fosse revelado. Mas Deus confronta Davi através do profeta Natan e Davi tem que cair em arrependimento de todo aquele pecado gravíssimo que ele cometeu. Porém, uma das consequências é que a desgraça viria de dentro da sua própria casa. Então nós vemos ali em 2 Samuel 13:15 essa história. E infelizmente uma série de problemas familiares começa a acontecer. E vários dos filhos de Davi vão se levantar contra ele, sendo o primeiro deles o grande Absalão, famoso por seu porte e sua beleza. E ele começa a se tornar popular com o povo. E após uma série de problemas ali na casa de Davi, após ele basicamente ir para outro reino e voltar, ele volta com uma mentalidade completamente diferente, que é a mentalidade pagã, dos reinos ali próximos, como Moabe e Amon, em que basicamente para você se mostrar como um rei forte, você tenta assassinar o rei anterior e, se você conseguir, significa que aquilo foi a vontade dos deuses, né? Então, basicamente, o Absalão ele volta com essa mentalidade completamente mudada e decide que tentará dar um golpe contra seu pai Davi. Vemos essa história, vemos salmos que são compostos nessa época, né? Que são os salmos da fuga de Davi ali, os salmos 3 ao salmo 7. E provavelmente alguns outros salmos que podem ou não ter sido escritos nessa época, né? Alguns eles estão aqui nessa lista. E realmente foi uma fase muito difícil a da vida de Davi ali, mas ela está registrada nesses capítulos aqui de Samuel. Finalmente, na velhice de Davi, nós temos também o Salmo 71, temos outros salmos, e temos também, novamente, outros problemas que vão surgir com outro filho de Davi, que é o Adonias. E esse Adonias, quando ele vê que seu pai está envelhecendo, já está para partir, né, já está fraco, e que o filho escolhido para sucedê-lo seria Salomão, Adonias também tenta dar um golpe ali, tomar o poder. É outra história que acontece, mas ele é mal sucedido e Deus assegura ali o trono para o filho escolhido de Davi, que é Salomão. Também o final ali do livro de Samuel, em que há um pequeno excerto aqui sobre a ilha de Araúna, que é o local onde seria construído o templo. Então é um pequeno flashback que mostra como o Davi adquiriu essa ilha aqui, que é o local onde seria construído o templo. Como Davi não pode construir o templo, porque é o que Deus diz, o templo, como ele é a casa de Deus, ele não deve ser construído por alguém que tenha sangue nas mãos. Então Davi não pode construir, Deus não deixa Davi construir o templo, por mais que Davi tenha se arrependido de toda a série de pecados que ele teve. Ele cometeu alguns pecados muito graves e também ele tinha sangue nas mãos porque ele era um guerreiro, ele era um homem que participava de guerras. E apesar delas serem necessárias, nós sabemos que na guerra
inocentes também perdem a vida. Então não é da vontade de Deus que o templo fosse construído por uma pessoa que tivesse sangue nas mãos. Então, basicamente, a transição para o reinado de Salomão, e Salomão será o escolhido para governar e para construir o templo de Deus, uma construção que vai demorar 7 anos. Temos alguns salmos que são dedicados ali à inauguração do templo, que quando o Espírito de Deus desce, como ele desceu no tabernáculo no deserto, desce para o templo, e ali se dá a glória do templo e se mostra que Deus aprovou o reinado ali de Davi e Salomão. Então, basicamente, a ideia é de que demora cerca de 7 anos para construir o templo. E Deus abençoa grandemente o filho de Davi, Salomão, e ele reina mais ou menos até 970 a.C. Nós temos alguns salmos que foram compostos, né? Existe o Salmo Real dedicado a Salomão. Existe o Salmo 45, que é o salmo do casamento de Salomão com a filha do faraó. Há os salmos 88 e 89, que são salmos de Neemã e de Etã, que faziam parte da corte tanto de Davi quanto de Salomão. Eles são levitas. E há ali alguns conselhos que é possível que tenham sido escritos por Davi ou não, mas que eles são compilados ali no livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios são os conselhos para o rei Lemuel. Lemuel significa amigo de Deus. É possível que tenham sido escritos por Davi para o seu filho Salomão, né? Então, basicamente, eles são conselhos reais e um louvor da mulher virtuosa. Conselhos para que o jovem rei encontrasse uma mulher que fosse virtuosa, uma mulher que fosse segundo o coração de Deus, pois isso era importante, que o rei não se casasse com qualquer pessoa que pudesse ser idólatra ou que fosse levar o coração dele para longe de Deus. Então tudo isso aqui é o mês de maio, e aí nós partimos para o próximo mês, que é junho. Então, que Deus abençoe e fiquem na paz de Deus.